Obrigado. Muito obrigado, irmãos. Graças a Deus por esta oportunidade que me concede, que o nosso irmão lá em Porto Rico também me concede para saudar a todos os irmãos em toda a América Latina. Para mim é um privilégio eles sempre me concederem de enviar uma saudação a todos nossos amados irmãos em toda a América Latina. Podem se sentar, meus irmãos. Eu queria, primeiramente, dar graças a Deus, como aprendemos aí na Bíblia quando lemos o caso de Paulo. Isso está no capítulo 13 do livro dos Atos, onde nos diz, eu acho que eu deixei meu óculos lá. Está aqui comigo, Gerson. Está aqui. Aqui no livro dos Atos, quando nos diz, capítulo 13, então a igreja que estava em Antioquia tinha profetas, mestres, Barnabé e Simão, o que se chamava Níger, Lúcio, de Cirene, Menaim, que tinha se criado junto com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ministrando isso ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: afastai-vos, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, chamando eles de lado, lhes impuseram as mãos e os despediram. Então, eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Leucia e ali navegaram a Chipre. E a Bíblia nos conta a história de todo esse percurso, esse trajeto por onde eles foram, nesse percurso que apedrejaram a Paulo, e Deus o devolveu à vida. E depois, no final, vocês já veem aqui no capítulo 14, depois de todo esse percurso tão grande, diz que iam constituindo anciões em cada igreja e iam orando e jejuando, os encomendavam ao Senhor, em quem haviam crido, e passavam depois por Pisídia, foram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Pergue, desceram a Talha, e dali navegaram a Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que havia cumprido. E havendo chegado e reunido a igreja, reunia quão grandes coisas Deus tinha feito com eles e como tinham aberto a porta da fé aos gentios. Ou seja, ficaram ali muito tempo com os discípulos. É o caso que eu me referi à igreja de Antioquia, que foi onde o Espírito Santo chamou a Paulo para o ministério com Barnabé, e dali faziam essas viagens, esses trajetos, e depois voltavam
a essa igreja de Antioquia, novamente. E então davam as informações, os informes de tudo que o Senhor fazia com eles, como o Senhor lhes guardava na viagem e todas as bênçãos que Deus os otorgava. Por isso que eu disse a vocês, como o irmão Branham dizia, que temos que ter uma igreja lá. E saímos sempre daqui de Monterrey. Vocês oram por nós. Nós vamos e pedimos a bênção do ungido de Deus. Ele nos abençoa e com esta bênção já vamos tranquilos e confiantes de que vamos e voltaremos bem. E tem sido assim sempre. E assim será quando vamos sempre viajar. Depois, além de que vocês estão orando, não é isso? Que para nós isso também é uma força, é uma proteção. Pedimos a bênção do ungido e ele sempre vemos como o Senhor nos dá a bênção. E nós vamos tranquilos. O avião vai, o voo tranquilo, seguro de que vamos sair e vamos voltar bem. Bom, a viagem foi longa, um pouquinho longa, estivemos na Colômbia e lá foi uma bênção muito grande em todos os lugares que tivemos. Depois passamos ao Equador, igualmente compartilhamos lá. Em Colômbia, uma reunião de pastores bastante numerosa, o lugar que estava se encheu e tinham pessoas do lado de fora. E também lá no Equador tivemos também uma reunião de pastores muito completa, muito bonita. E também atividades com irmãos, e até quando íamos para o aeroporto, passamos por uma igreja e usamos aí um par de horas para visitar alguns irmãos, e dali nós fomos diretamente ao aeroporto. E no Peru também podemos ver que Deus fez uma obra muito grande lá no Peru, com os ministros. Havia uma reunião de ministros bem nutrida, e o que nós fazíamos era sempre começar com um estudo bíblico do ungido, porque desse estudo bíblico é que dependemos. Aí é onde está a luz, aí é onde está a revelação, aí é onde está o alimento que precisamos. E depois tivemos a graça de Deus, que em cada lugar Ele falou conosco, Ele nos deu uma porção da palavra em cada lugar que fomos. Tivemos muito agradecidos a Deus pela intervenção do ungido, que teve nos abençoando com a palavra, com a mensagem que Deus colocou para nós. De lá do Peru já viajamos até o Chile, e no Chile começamos, isso foi como que 26, se me lembro bem, era uma quinta, 26, ou segunda, era segunda, segunda, não foi? Segunda, 26, e Deus nos deu aí uma bênção. Aquilo foi uma mensagem extraordinária com que se abriu essa etapa ali no Chile. Bom, nós chorávamos de alegria e de regozijo ao ver aquela revelação.
Tínhamos ouvido Paulo que falou que esteve no terceiro céu e viu coisas que não podiam se dizer e nem falar, mas agora, no tempo em que estamos, já podem ser faladas. Aquilo foi muito lindo para nós, e lá aceleramos com esta bênção, e no outro dia estivemos em um terreno novo que tinham comprado alguns irmãos, que já não cabiam no lugar onde estavam, e compraram um terreno e levantaram uma carpa. E também o ungido de Deus nos falou ali, foi uma bênção muito grande. Bom, tudo foi tremendo, isso já foi para terça, na quarta foi a atividade de pastores, que era 28. A quarta foi 28, que foi uma bênção muito grande, com o irmão Patrício Lara. Vieram todos os pastores, e lá foi uma mensagem extraordinária que o ungido de Deus nos trouxe, e colocamos uma mensagem que em uma conferência que ele havia ditado justamente no dia 28 de fevereiro do ano passado. Depois desse foi que ouvimos o que ele tinha para esse dia, e dali então, já de lá passamos com os irmãos de Velloto. Foi uma bênção grandíssima ali com aquele grupinho, e depois passamos aos que nós conhecemos lá no Chile como a Super Semente, que é um grupo de irmãos em Valparaíso, um povo muito amoroso, muito simples, mas uma congregação formosíssima. E depois de lá, nós fomos até Concepción com nosso irmão José Hernández, que está conosco por aqui. José é um privilégio grande, é uma honra, nos atendeu como reis ali. Realmente estamos agradecidos por José de uma maneira muito especial, e graças a Deus ele veio para nos trazer uma ajuda para a construção da casa. Muito obrigado. Vai nos ajudar ainda na casa, não é isso? Não foi ver? Aqui? A casinha? Bom, amanhã nós já poderemos vê-la. E é um privilégio, José, por toda esta ajuda, e vem com esse empenho, com esse amor, até aqui para estar conosco. Aí nós tivemos uma bênção muito grande. A congregação de José estava totalmente cheia, estava de bote a bote. Aquilo foi uma reunião extraordinária, a que nós tivemos ali, com o nosso irmão José Hernández. Tem uma mudança muito grande naquela congregação. É visível um ambiente extraordinário lá no meio deles. E depois desta atividade ali, voltamos para ter uma atividade com o irmão Patrício, que foi uma atividade especial. Ele nos passou uma atividade passando as fotos, quando pela primeira vez que eu cheguei com a mensagem do irmão Branham. O irmão Branham estava vivo ainda. Eu cheguei com a mensagem dele, pregando a ele ali. As pessoas que me receberam naquela época, muitos têm menos idade que eu, mas já não estavam sobre a terra, já tinham partido. Mas os filhos, filhas, uma senhora filha que estava ali, nos falou que ela se lembra quando nós chegamos,
que nos receberam. E depois, então, o irmão Patrício ainda não estava na cena nesta época. Mas depois, então, quando eu voltei com a mensagem do irmão William, então sim, o Patrício já estava. E então, aí estavam outras pessoas, e uma irmãzinha anciãzinha que nos deu testemunho, que nos recebeu, que ainda estava viva e ainda lembrava quando nós chegamos com a mensagem da pedra angular. Assim que ele foi passando fotos e foi dando testemunho com as pessoas que estavam vivas daquela época, quando eu fui. Muitos já tinham partido com o Senhor e tivemos nos regozijando de ver aquilo. Bom, a verdade é que lembrar aquilo tudo foi uma ação de graças para nós poder ver aquilo. E depois, quando a mensagem do ungido já chegou, e hoje nós temos conosco, e ali também nos falou, eu acredito que o ungido nos falou um pouquinho lá, não foi? Colocamos a mensagem dele primeiro, mas eu creio que depois ele nos deu umas palavrinhas breves ali. Eu não me lembro nesse momento, mas primeiro colocamos uma mensagem dele. Tivemos um tempo muito maravilhoso, e daí em diante um voo de 9 horas no ar, com 5 minutos, sem incluir o tempo que estávamos no avião, com 1 hora que não embarcaram antes. Então foi 10 horas dentro do avião, mas chegamos bem. Verdadeiramente estamos contentes e felizes quando chegamos. Estávamos contentes e felizes quando chegamos. Eu cheguei, comecei a ler umas mensagens do ungido, e Ruth estava dormindo do jeito que chegou e ficou dormindo ali de uma vez só. E eu disse, não, ainda tenho ânimo para continuar lendo. E foi uma viagem longa, mas muito abençoada. E eu estou fazendo aqui a mesma coisa que Paulo fazia quando ele chegava na igreja de Antioquia. Depois da viagem, ele disse que contava as coisas por onde tinham estado e as bênçãos que tinha tido da parte do Senhor. E isso que eu estou dizendo para vocês, dando graças a Deus, que nos levou e nos trouxe com bênçãos. Eu espero em Deus que para a próxima semana já possamos estar ali em Oaxaca. Eu acredito que Gerson me falou que para a quarta tem um voo que sai daqui a Oaxaca. Viajaríamos de Monterrey a Oaxaca na próxima quinta, se Deus quiser. E tínhamos atividade ali. Ali é um grupo novo que já reiteradamente me pediu que vamos conhecê-lo. Fica próximo da cidade de Oaxaca, um povoadinho próximo de Oaxaca. E depois, na sexta-feira, talvez, se Benji nos ajuda, podemos ter uma mensagem de sexta, como fizemos lá em Valparaíso, que tivemos às 10 da manhã. Aí nós podemos ter pela manhã, porque eles tomam este dia de sexta como se fosse um domingo, ali com o irmão Roberto, e depois pela tarde podíamos passar por lá com o irmão Pedro.
E são grupos que podemos ir visitando no caminho e compartilhando com eles. Bom, é isso que temos em mente. Esperamos que Deus nos guie em todos os passos que vamos dar. Nos sentimos tão agradecidos, tão felizes de podermos estar com essa palavra, com esta mensagem, que é a mensagem prometida pelo Senhor para este tempo final. E com esta mensagem, com este mensageiro, é onde Deus conclui todo o seu trabalho. E poder ver todos esses países como puderam entender, crer, receber. Todos esses irmãos aí na Colômbia, com este regozijo, esta bênção, a alegria, e os do Peru, do Equador, os do Chile, por todo canto, ver o grupo agradecendo a Deus, dando graças a Deus por ter tido a sorte da parte do Senhor de receber a luz que Deus tem para esse tempo final. Com a permissão do ungido de Deus, eu gostaria de ler a vocês um pouquinho desta mensagem que eu estive lendo agorinha. Eu já tinha lido antes, porque me pareceu tão importante, e eu ainda estou terminando a parte 3 de janeiro, para ver se esta noite eu começo a parte 4. Aqui na página 41, onde o irmão William nos traz a mensagem A Trajetória de Elias no Programa Divino. É importantíssimo o que o nosso irmão William Souto Santiago nos disse ali. Ele disse, e agora, esse é o Espírito Santo o que estará operando esse ministério no último dia, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, na trajetória do programa divino, que chegará à parte culminante no cumprimento da visão da carpa. Onde chega a parte culminante? Você vê? A parte culminante chega no cumprimento da visão da carpa. E se você fala da parte culminante, você está falando da última parte. A parte culminante, o que tem? Tem a ressurreição dos mortos em Cristo, e tem a nossa transformação, é a culminação. A culminação vai ser nesta grande carpa catedral. Bom, é José Raul que eu estou vendo ali, ou alguém mais jovem? Olha, José Raul, Deus te abençoe. Deus te abençoe e te curou e te colocou jovenzinho. Graças a Deus. Muito obrigado por todo o trabalho que tu tem feito junto com a tua equipe. Veja, a parte culminante é no cumprimento da visão da carpa. As pessoas que colocaram a carpa de lado e estão menosprezando o ensinamento que sai dessa carpa, estão perdendo uma grande bênção. E quando eu vou lendo esses livros, e eu vou encontrando-me com essas bênçãos, e eu digo, que bênção tão grande esses irmãos estão perdendo, estão menosprezando esta promessa que o Senhor fez, deste ensinamento que sairia sob carpa.
Que lástima que eles não estão lendo essas bênçãos. Diz, aí vai ser a parte culminante. Aí volta a repetir, aí vai ser a parte culminante do programa divino para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E repete, para todos os que estão no paraíso também, que culmina a obra não apenas com os crentes que estamos aqui, trabalhando em favor da carpa e a expectativa, aguardando da carpa, mas também com os do paraíso. O ungido pergunta, por quê? Porque essa manifestação aí é tanto para a bênção da igreja noiva que está viva nesse tempo final, como para os que estão no paraíso. Vê, essa carpa tem um propósito muito grande, porque os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão, ou seja, que para eles é uma bênção grande esse ministério que Deus está operando no meio da grande carpa catedral, para os que estão no paraíso. É uma bênção grande esse ministério que Deus está operando no meio da grande carpa catedral, que são os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E continua dizendo, irmão William, agora, palavra do irmão William, portanto, isso vai se fazer uma realidade nesse tempo final. Deus estará nesse projeto da visão da carpa. Deus está e estará. Palavra do irmão William que eu estou lendo. Que bênção tão grande, irmãos. Quando a pessoa vê isso, como a pessoa se sente feliz, agradecido de ter cooperado. Da carpa que foi mostrada ao reverendo William Branham, isso é no meio do cristianismo primeiro, impactará também aos judeus. Trabalhar. Estamos lendo do irmão William Soto. Trabalhar em um projeto divino que já foi mostrado em visão. Isso é trabalhar com segurança, como Moisés trabalhou com o povo na construção do tabernáculo, e também como Salomão trabalhou na construção do templo lá em Jerusalém. E mais adiante, nesta mesma mensagem nos diz o irmão William, assim que neste projeto vão aparecer os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus no último dia. Amém e amém. É uma profecia. Tu e eu cremos nela e nos sentimos felizes em estarmos trabalhando neste grande projeto da carpa catedral. E também agradecemos a Deus por todos os irmãos em toda a América Latina e o mundo inteiro, da África e da Europa e do mundo inteiro, que estão unidos conosco através desse ministério de carpa. Este ministério de carpa tem nos unido. As pessoas que se separaram, que já não trabalham para a carpa, já não veem nesta carpa isso tudo que o profeta falou, todas estas profecias para eles, já não tem este mesmo sentir, este mesmo valor. Mas vejam que o que Deus está fazendo, e eu continuo lendo mais adiante. Se eu continuar lendo mais adiante, mas eu vou parar por aqui porque é muito longo. Tudo que está aqui, mas
Mais adiante, nos diz o irmão William aí que nessa carpa viria o ensinamento, a palavra, que é mais importante que os próprios milagres. E sabe o que nos fala aí mesmo? Leiam depois. Na página 42, na página 43, na página 44, que nos diz que os milagres e maravilhas que veremos, porque já foram mostrados pelo Senhor a um profeta, é a confirmação da palavra que hoje está sendo falada, a qual está fazendo a obra maior, porque é a obra de preparação e a obra que está nos dando a fé de transformação e rapto, a que está preparando a congregação. Um pouco mais adiante diz que é uma obra, diz que esse é um milagre maior e até compara. Diz que é um milagre maior que Deus abra os olhos de uma pessoa para que veja o programa divino e se conecte com a eternidade, que uma pessoa que consegue receber a visão natural, que se não vê o espiritual, pois depois morre e se acabou tudo. Mas quando você já se conecta, quando Deus abre os olhos e você pode ver o programa que Deus está realizando, e é através da palavra que Deus abre nossos olhos, e essa é a mensagem que está saindo dessa carpa. Então já nos conecta com a eternidade, e então somos eternos, entramos ao ciclo da eternidade. Já somos eternos. Já estamos nele. Já não importa o que aconteça. Já estamos rumo à eternidade. E isso é o maior, de forma que eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Peço perdão se estou consumindo mais tempo do devido, mas vamos nos colocar de pé com este privilégio tão grande que Deus me concede de poder apresentar e deixar conosco, com toda a América Latina e o mundo todo, esta bênção que Deus tinha reservada para este tempo final, para a sua igreja, ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor José Benjamin Pérez, de Porto Rico.